Bom dia, pessoal, tudo jóia? A gente vai começar daqui a pouquinho aqui o nosso webinar. Quem já estiver por aí vai me dando um oizinho aí no chat para eu saber quem já está por aqui. Tem cliente da Dito? Deem um oizinho aí para mim, para a gente já ir começando o nosso dia aqui antes do webinar. Bom dia, Patrícia. Ei, Cibele. Olha, temos cliente da Dito aqui. Você é de qual marca, Cibele? Oi, Otávio. Bom dia. Quem for cliente da Dito, escreve aí, por favor, a marca para eu dar um oizinho aqui para vocês. Daqui a pouquinho vai entrar mais gente, a gente vai dar uns 3 minutinhos e aí a gente já inicia daqui a pouquinho o conteúdo. Ei, Márcio, tudo bom? Ó, cliente da Roca. Conheço. Ei, Lilian. Ah, Sibeli, legal, franquia do Grupo Afit. Bom dia para vocês, gente. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso webinar. Já vai começar daqui a pouquinho. Bem feliz de ver aqui também alguns clientes para compartilhar um pouquinho do conteúdo com a gente. Eu vou falar bastante aqui hoje para vocês, principalmente sobre o canal de WhatsApp. Vai ter outros canais também que vão ser importantes aqui no discurso, mas a gente está muito focado aqui no ecossistema de CRM, entender como trabalhar cada vez mais, cada vez melhor aqui com o WhatsApp. E vai ter umas perguntinhas ali a pouquinho para vocês. Então já já a gente começa. Bom dia para quem está chegando aqui agora. Ei, Ju, bom dia. Pessoal que estiver entrando agora, pode dar um oizinho aí no chat para eu ver vocês. Mandem marca, mandem nomezinho. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. E Diana, bom dia, bem-vinda. E Pamela, bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar aqui também. Já vi que tem alguns clientes aqui que talvez já me conheçam, que eu tive prazer já de atender, mas vou falar um pouquinho aqui de mim, um pouquinho da Dito. Vocês que estão entrando, gente, vai dando um oizinho também, vai falando de qual marca vocês estão representando, né, de onde vocês vêm, pra gente conversando aqui um pouquinho. Daqui uns 2, 3 minutinhos a gente já começa mesmo com a parte de conteúdo, tá? Aqui só um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Isabela Moema, sou uma das especialistas de CRM aqui da Adito, vou conduzir hoje esse bate-papo, esse talk aqui junto com vocês. Eu já tenho aí mais de 12 anos de expertise no mercado, tanto na área de CRM, na área de marketing, já atendi muitas marcas, muitas das que estão aqui, inclusive, assistindo esse webinar hoje, e a ideia é um pouquinho compartilhar do meu conhecimento com vocês e principalmente trazer uma pauta que está sendo muito debatida agora no mercado, que é sobre, né, o WhatsApp, e como que o WhatsApp pode render aí bons frutos dentro do ecossistema de canais de CRM que a gente trabalha. E a Dito, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, eu já vi que tem bastante cliente, mas a gente tem aqui hoje no portfólio, são mais de 300 logos. A gente capta todos os dias, são milhões, bilhões de dados de transações dos nossos clientes do Brasil inteiro e também fora do Brasil, muitas marcas aí Latam internacionais e em diversos segmentos, né?
E aí a gente usa muito dessa expertise, do que a gente entende, do que a gente conhece ali do mercado, para poder trazer conteúdos como esses que vocês vão ver hoje e outros conteúdos. E em primeira mão aqui para vocês, todo mundo que está participando, que hoje veio, né, prestigiar a gente aqui no webinar, está ganhando 20% aí de desconto para o E-Commerce Brasil, o evento que vai ter no mês que vem em São Paulo. Estarei lá também com o time da Dito. Depois, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre o WhatsApp, sobre outros assuntos de CRM comigo, eu vou estar lá no stand. Podem me procurar lá no dia do evento, que vai ser um prazer conversar com vocês. Beleza? A gente já vai começar o conteúdo daqui a pouquinho. Vou dar só mais 2 minutinhos. Tem gente entrando ainda. O chat aqui já, o pessoal já está chegando, tá dando bom dia, né? Ó, bastante gente aqui de roca hoje, hein, gente? Vem em peso. Bom dia para vocês. Bruno, bom dia. Pamela, pessoal que tá chegando aí, tá mandando um oizinho no chat. Depois falem também as marcas que vocês representam. Dali a pouquinho a gente tá começando. Ei, Letícia, bom dia. Saci Tintas. Mais 1 minutinho eu já começo aqui, tá, gente? Só esperando mais algumas pessoas que estão chegando aqui. E a gente já inicia. Ei, Fernanda, Grazi, Gustavo, bom dia. Beleza, bacana demais, bastante gente. Gente, eu vou começando aqui então, né? Já fiz uma introdução mais rapidinha, para quem ainda não me conhecia, fiz uma introdução aqui rapidinha da Adito. Vocês vão ver um pouquinho, às vezes, eu olhar para o lado de cá, pessoal. Tô com duas telas para facilitar, tô vendo aqui o chat, né? O que vocês estão mandando. Interajam, tá? Durante o chat, eu vou ter algumas perguntinhas para vocês também, que eu quero conhecer um pouquinho mais da operação de vocês ao longo aqui do nosso bate-papo, né? Da nossa conversa. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui do conteúdo, alguma pergunta específica, podem mandar aqui no chat. A gente está com um time também que vai fazer uma curadoria de algumas perguntas para que eu consiga responder para vocês hoje mais no finalzinho aqui do treinamento. Então, podem seguir aqui com a gente. Pessoal, antes de começar, a gente está com essa pauta de WhatsApp muito por conta do contexto que o canal de WhatsApp ele vem passando no Brasil atualmente. E a ideia é que a gente quer, né, que vocês saiam desse webinar com algumas provocações, né, e principalmente com algumas coisas práticas que vocês consigam levar para a operação do dia a dia, entender como trabalhar e gerir melhor esse canal. E por que 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 isso é tão importante, né, que como traz no slide? O WhatsApp hoje, ele já é responsável por uma fatia muito grande da receita de CRM das empresas. Isso nos últimos 2, 3 anos cresceu bastante, né? Lá no começo não eram tantas marcas que faziam esse trabalho. Isso ganhou um boom nos últimos anos, e justamente por ter ganhado boom, o próprio WhatsApp começou a entender que ele precisava profissionalizar um pouco mais a própria plataforma para evitar golpes, evitar fraudes que a gente via muito no comecinho ali, né? Pessoas mal intencionadas, às vezes comprando lista, trabalhando lista fria. Então, muito do processo que ele está passando é um processo natural, a gente vai ainda, né, acompanhar um pouquinho disso aí por mais alguns meses, mas é um processo natural que muitos outros canais já passaram no passado, né? A gente brinca muito que o WhatsApp está passando agora, o e-mail marketing passou aí há talvez 15, 16 anos atrás. Lá no comecinho também, quando o pessoal começou a trabalhar com e-mail marketing, tinha muita questão do inbound, o pessoal mandava bastante, não tinha muitos filtros anti-spam, e depois começou a vir o spam score, e né, as caixinhas começam a direcionar melhor, não era todo e-mail que era entregue, teve um problema ali com taxas de entrega, clique, mas isso foi se calibrando ao longo do ano, porque o canal foi ganhando maturidade, que é a mesma coisa que o WhatsApp está passando nesse momento. E a gente não pode negligenciar que é um canal de grande influência no faturamento das marcas, então por isso que a gente vai estar falando muito dele dentro do ecossistema. Com essa política de segurança ficando um pouquinho mais rígida, a gente começa a perceber esse fenômeno no aumento de bloqueios e banimentos. Então, as marcas que trabalhavam, seja, né, ali dentro de um quadro de vendedores, né, que a gente trabalha muito aqui, por exemplo, com o produto da agenda, ou então até a própria API oficial, né, a política de segurança, ela rege ambas as coisas. Então, até trabalhando com a própria API oficial, é importante a gente estar atento a como respeitar
essa política de segurança para a gente não cair nessa seara de bloqueios e banimentos que é o que vem assolando o mercado como um todo. Para vocês terem uma noção, a gente observou aqui dentre todas essas marcas, né, que a gente trabalha, uma redução média aí entre 21 a 53% nos resultados desses clientes, que eram clientes que já trabalhavam no WhatsApp há mais tempo e a gente veio percebendo, principalmente ao longo do último ano, principalmente ali segundo semestre do ano passado, teve muito esse caso da operação começar a reduzir por conta de bloqueios, e a gente foi observando e entendendo como as marcas vieram trabalhando nesse cenário. E a gente também entende que hoje o cenário do investimento da API oficial ainda é um desafio para muitas marcas. Tanto porque a gente sai de um modelo onde ele não tinha o custo de mensageria, né? Ele tinha o custo de plataforma, mas não necessariamente de mensageria, para ir para um modelo que é quase igual, mais ou menos, o SMS, onde você paga ali um valor unitário e você precisa metrificar muito bem o seu ROI em cima daquilo que você está trabalhando. Então, a API ela chega também como um complemento disso, né? Vai ajudar bastante. Tem formas de se trabalhar com ela, mas ganhar escala com a API ainda é um desafio para muitas marcas por conta do custo versus do retorno que a gente precisa ter muito ali controlado. E também por conta de tirar um pouco daquele atendimento mais humanizado que o vendedor às vezes conseguia fazer para um atendimento um pouco mais robotizado quando eu começo a controlar essas mensagens mais em massa, mas ambas as coisas são complementares, tá? Tem momentos que às vezes essa comunicação com alcance maior, mas mais robotizada vai ser efetiva, e tem momentos que eu preciso sim de um consultor mais personalizado ali no fundo de funil para eu poder fazer um fechamento. Então isso vai depender muito dos contextos das estratégias, e eu vou falar um pouquinho disso para frente, tá? Para vocês terem uma noção de como mapear isso, né? E como que a gente vai discutir sobre isso. Aproveitando um gancho, gente, pessoal aí no chat, hoje vocês já usam a API de alguma forma? Vocês estão usando o disparo mais pelo agenda? Tá surgindo aí uma enquete, vão respondendo aí pra gente. A gente quer saber como que isso é hoje para vocês. Tem uma enquetezinha aí na tela, podem respondendo para a gente também conhecer um pouquinho de vocês, beleza? Vamos seguindo. Então, como que a gente recupera nesse cenário aquele resultado que a gente tinha? Ou então, como que a gente não deixa isso gerar um gargalo para a nossa operação de canais? Primeira coisa que a gente precisa entender quando eu quero sanar esse gargalo é entender um benchmark da taxa. Eu preciso saber geralmente qual que é a taxa mínima, a taxa média, a taxa mais alta e onde que eu estou me encaixando dentro desse cenário para ver o que que eu preciso calibrar. E aqui eu isolei um indicador de taxa de conversão para vocês terem uma noção, aqui a gente está pegando como referência toda essa base de marcas que eu mencionei para vocês, que a gente trabalha no início, então tem mais de 300 logos aqui, muitas delas já trabalhando nesse cenário de agenda, então aqui vocês conseguem ter uma média. Pessoas, gente, eu sei que vocês têm, né, diversos negócios, né? Então a gente faz o recorte do benchmark dentre outros recortes, pode ser que dê uma pequena variação. Aqui é mais para a gente ter uma referência, tá? É, a média hoje dessa conversão, ela tá ficando em 2,45% e as marcas que mais possuem conversão dentro desse sistema de WhatsApp vem ficando em 6,1%. E aí é com base nisso que a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, entender qual que é a conversão dos outros canais do CRM para eu entender uma coisa, que é se o WhatsApp está caindo, existe outro canal que eu consigo impactar aquele cliente que às vezes ele fechava dentro do WhatsApp comigo, tem outro canal que pode absorver essa receita, que aí a gente consegue fazer, em primeiro lugar, um transbordo de canais, que é cada canal ter uma participação, um share ali no meu resultado. Isso vai reverter todo o resultado? Obviamente que não. Os canais eles têm participação, mas isso vai diluir uma queda muito brusca enquanto eu estou trabalhando estratégias dentro daquele próprio canal de recuperação dele, que é o que eu vou falar para frente. Então, a gente vai fazer as duas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer é descentralizar aqui no canal e entender outros canais que podem me apoiar, tá? Então, sabemos aqui a taxa. Pessoal, aqui deixa eu só ver, eu vi que que a gente tem respostas da enquete. Deixa eu só pegar aqui as respostas para ver o que que vocês já estão contando aqui, quem que já está trabalhando com WhatsApp, quem que não tá. Tá bem diverso, viu? Já percebi aqui que algumas pessoas estão trabalhando, outras não. Ok. Beleza, pessoal, tem bastante coisas.
Ó, gente, voltando aqui, então, tava só dando uma conferida rapidinha aqui nas respostas de vocês. Tá bem diverso, tá? Eu vi aqui que pessoas responderam que sim, já estão trabalhando com a API oficial, outras ainda não estão trabalhando, outras estão ali mais ou menos mesclando, né? Tá bem dividido, mas a maioria, né, 42% já tá trabalhando com a API oficial, mais ou menos 29% ali não, e bem dividido o restante, que tem muita gente que tá avaliando ainda. Bacana demais. Por que que isso é importante, tá, gente? Agora, quando eu vou falar do transbordo de canais, isso vai fazer mais sentido. Aqui na parte de e-mail, por exemplo, a gente tem uma taxa de conversão média por abertura de 0,44. Vocês podem perceber que quando eu comparo com o WhatsApp, a média é bem maior, que é os 2,4 que eu falei no slide anterior. Eu também tenho o canal de SMS que converte o semelhante. Geralmente, para eu mandar um SMS, eu preciso de um número de telefone válido, que é a mesma coisa que eu preciso para eu mandar um WhatsApp. Então, geralmente, as bases costumam ter o mesmo tamanho. E o que muda mais é o tipo da mensagem e o caráter do canal. O SMS é um canal, às vezes, que vai ter muita mais efetividade ali em fundo de funil. Eu tenho uma mensagem curta, eu preciso ser mais direta, eu não consigo fazer, por exemplo, relacionamento por esse canal. O Agenda eu já consigo diversificar um pouco mais, mas ainda assim eles apresentam taxas de conversão semelhantes porque conversam muito com fundo de funil. E a API do WhatsApp, ela está entregando mais ou menos a mesma coisa, 2,5%. Então, se a gente transborda a estratégia dentro de todos esses canais, a gente consegue ter uma cobertura da base, da mesma maneira que era feita antes, e aí a gente consegue entender dentro das doses quais canais vão ajudar mais a gente. Então, no início, né, antes de ter a API, geralmente o WhatsApp ele ficava muito centralizado só no canal do Agenda. E aí o Agenda ele era tanto utilizado para trabalhar fundo de funil, meio de funil, com mensagens diversas. E hoje a gente já começa a ter que dosar um pouco mais essas estratégias. Então, algumas estratégias que antes a gente fazia só via WhatsApp do vendedor, a gente começa a levar para a API como uma forma de automação, como uma forma de ganhar escala. E muita coisa que às vezes a gente faz na API é interessante a gente estar fazendo com agenda, porque eu preciso de mais personalização, eu preciso falar com um grupo menor de pessoas, mas um grupo mais qualitativo de pessoas, que é o que eu vou falar mais para frente. E saber fazer essa leitura é que é o diferencial para a gente conseguir gerar resultado. Para ficar mais desenhadinho e ficar um pouquinho mais claro esses exemplos, agora que a gente sabe as taxas, a gente tem aqui dentro da matriz estratégica de CRM os canais. Eu vou desenhar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar legal da gente fazer essa dinâmica. Aqui dentro da matriz de CRM, a gente tem diversos eixos. Então, eu tenho o eixo que a gente chama de eixo promocional, que é esse que vocês estão vendo aqui em cima. O eixo promocional, pessoal, ele nada mais é que as estratégias que a gente faz que envolvem o preço dos nossos produtos. Ou eu vou descontar algum produto, ou eu vou ter alguma oferta mais agressiva no período de tempo. Então, fica nesse eixo. E aí, dentro desse eixo, eu posso fazer e-mails, agendas, SMS, WhatsApp e assim por diante. A gente tem o segundo eixo, que é um dos que a gente mais trabalha dentro do CRM, que é o de retenção, que é eu quero vender de novo para um cliente que já comprou de mim, quero fidelizar esse cliente, né? Ou então eu quero que ele tenha um ciclo de recompra junto comigo. E aí eu tenho diversas estratégias para poder fazer isso. Ou expandir o leque de produto dele, às vezes ele entrou na marca comprando um tipo de produto específico, eu tenho outras coisas complementares. Ou às vezes dentro da mesma categoria eu tenho outros tipos daquele mesmo produto que ele compra. Ou então eu posso trabalhar isso através de ciclos, né? Aquele produto ele tem um ciclo de vida, em algum momento ele vai começar a acabar, ou ele vai precisar, o cliente tem a necessidade de comprar de novo, eu entendo o timing e volto com o ciclo de vida desse produto de novo, vendo uma coisa nova. Então a retenção ela é muito focada em estratégias para isso, tá? A gente tem aqui o recuperação, que é um eixo que muita marca negligencia, mas ele é muito importante, porque recuperação é aquele cliente que ele já não é mais meu cliente ativo, ele já está há mais de um ano sem comprar de mim. Mas dentro dessa base, eu tenho muitos clientes que têm um histórico de compra muito relevante, que às vezes é um cliente que teve uma experiência ruim em algum momento do nosso processo, parou de comprar ou deu um hiato de compra, e aí eu posso fazer um esforço de recuperar esse cliente. E o cliente recuperado, geralmente, ele volta a comprar com a marca já com um ticket médio maior, porque ele já conhece da marca, ele já conhece da experiência. É diferente de eu tentar fidelizar um cliente novo. A gente vai fazer as duas coisas no CRM? Claro, a gente vai fazer as duas coisas no CRM. Mas geralmente eu vejo muito, às vezes, as marcas despriorizando ações aqui
de recuperação. E é importante que a gente saiba fazer muito bem recuperação. Eu vou falar também um pouquinho disso para vocês logo mais com a própria matriz. E o último eixo que a gente trabalha aqui, eixo de relacionamento, que é onde eu tenho um cliente que fez uma compra recente, ou ele já compra ali perene comigo, e eu tenho que ter campanhas para poder falar com ele sobre marcas, sobre lançamentos, aniversário dele, pós-compra. Então, são coisas que eu preciso me relacionar com o cliente entre o intervalo dele fazer uma compra e a próxima. Para eu não ficar sendo aquela marca que só aparece para ele na hora que eu quero vender, né? Eu só mando um e-mail para ele com coisa de preço, oferta. Às vezes ele não está nesse momento de consumir esse conteúdo, mas tem outros conteúdos da minha marca que podem ser interessantes para ele. Então, o relacionamento ele preza muito por ser essa estratégia. E aí, nesse cenário que a gente tá, vou dar um exemplo aqui para vocês de como que a gente começa a fazer aquele transbordo de canais que eu comecei a mencionar lá na frente. Uma estratégia que mudou muito no CRM, com tudo isso que aconteceu no WhatsApp, é a estratégia que a gente chama de win-back, que é essa estratégia aqui. A win-back é uma estratégia que geralmente a gente usa todos os canais para fazer, que é aquela estratégia que quando o cliente completa o primeiro ciclo dele sem compra, eu vou colocar ele em alguma comunicação, em alguma campanha da minha marca. Exemplo, tem produtos que a sazonalidade geralmente é ali de 90 dias. Então, de 90 em 90 dias, o cliente ou está comprando porque precisa, ou está comprando porque geralmente ele já está apto a comprar aquele produto novamente. Geralmente, quem trabalha aí com cosméticos entra muito nessa questão de 90 dias, dependendo 30 dias, depende muito do uso, né? Tem pessoas que usam mais que outras. Vi que tem aqui pessoal que trabalha também com tinta, com parte ali de casa construção. Geralmente são produtos que eles acabam em algum momento, ou então eu preciso fazer muito cross-sell, que é tipo assim, se eu comprei a tinta, eu também tenho outros produtos que eu comprei antes para, né, preparar a parede para receber aquela tinta. Então eu consigo trabalhar outra estratégia do eixo de retenção, que é o cross-sell. Então, a gente usa geralmente no Winback todos os canais para poder fazer essa recuperação com o cliente, porém, a gente tem vários Winbacks antes dele inativar. Hoje, por exemplo, dia 18/6, a gente está fazendo esse webinar. Tem vários clientes, às vezes, que estão completando 90 dias sem comprar na nossa marca hoje. Mas nesse mesmo dia, tem gente que está mais tempo ainda, tem gente que pode estar 180 dias sem comprar, tem gente que pode estar 30 dias sem comprar. Então a gente usa geralmente a metodologia do RFM para ver os grupos, as recências dos grupos, e no intervalo de cada recência a gente colocar ali, né, seja um e-mail, seja um WhatsApp, alguma campanha para poder recuperar esse cliente. Por que que essa campanha mudou? Geralmente a gente usava muito ali o WhatsApp via agenda para fazer o circuito completo dessa estratégia. Fazia o in-back 30 dias, 90, 60, 180, e geralmente eram listas que convertiam sempre ali dentro do top 3 de grandes marcas. E o que que a gente começou a observar? Com os bloqueios, essas listas de, por exemplo, 180 dias, 120 dias, elas começaram a perder um pouco da performance. Por que que isso acontecia? Muitas vezes nesse processo de 180 dias, o vendedor, naquele processo, às vezes não tinha pedido para o cliente salvar o contato da loja, ou às vezes o contato da loja não estava salvo. E durante esses 180 dias, não foi feita nenhuma outra campanha com o cliente, seja o pós-venda, seja alguma outra campanha sazonal. Quando aquela campanha de 180 dias era feita, às vezes o cliente já nem lembrava mais que ele tinha comprado, ou então já tinha dado muito tempo. Ele geralmente bloqueava no lugar de aceitar, né? Aparece aquela mensagem no WhatsApp de opt-in pela primeira vez, quando a pessoa não tem o número cadastrado, e isso acabava aumentando muitos bloqueios dentro dessa lista, né? Por conta desse contexto. Fazendo o cadastro ajuda, mas a gente sabe que dia a dia de operação, muitas vezes o vendedor não faz isso. Então a gente percebeu que essas agendas começaram a perder um pouquinho de efetividade. E aí o que que a gente começou a fazer? Quais clientes não recebem essas agendas ou não precisam receber essas agendas, mas eu consigo mandar também um e-mail aqui para ele? Ou eu consigo mandar também um SMS ali para ele? E aí a gente começou a levar essa estratégia em específico do 120 para cima de win-back, retirar daquele ciclo de agenda e levar para outros canais. Fizemos essa redistribuição no primeiro momento, vimos o que funcionou, poxa, mas ainda tinha mais receita que vinha aqui. Quais winbacks a gente mantém? O 90 para trás, geralmente o 90 para trás ele ainda gera uma performance boa. E aí entra a API oficial. Então, todo esse restante que os outros canais né, eu não consegui absorver, eu posso fazer o disparo pela API oficial. Porque aí, em vez de eu disparar uma base muito grande, que vai provavelmente aumentar o meu custo de disparo, eu uso os outros canais do meu ecossistema para falar com a maioria dessas pessoas
e uso aqui a API oficial para falar com aquele restante que a gente de fato não conseguiu impactar por outro canal. E dentro disso, a gente ainda faz recortes, porque, por exemplo, eu posso fazer um disparo para uma base muito grande, ainda dentro de 180 dias, mas eu posso usar outros recursos para entender daquela mensagem que eu estou enviando, qual que é a maior probabilidade daquele cliente fazer uma compra depois daquela comunicação? Aqui na Dito a gente usa muito a inteligência artificial para fazer isso. A gente tem uma inteligência artificial que ela roda ali, pega mais de 60 dados do cliente dentro da ficha, desde navegação, se ele está navegando no site, se ele não está, se ele está engajando com e-mail, se ele não está, se ele está engajando com a agenda, se ele não está, qual que é a frequência de compra dele, RFM, enfim, ela faz diversos cruzamentos ali dentro do algoritmo para conseguir precisar, naquela semana, qual que é a probabilidade que aquele cliente tem de comprar. E ela tem geralmente uma taxa de assertividade bem boa ali. A cada 10, 8 provavelmente ela vai acertar, é mais de 80% na maioria das marcas que utiliza. E aí, com isso, dentro desse disparo de WhatsApp, eu posso qualificar mais essa base para, poxa, em vez de eu gastar talvez o cartucho dos meus disparos com clientes que não estão propensos a comprar essa semana, eu vou gastar com aqueles que estão propensos a comprar naquela semana. Eu diminuo o meu custo, porque eu estou diminuindo o volume que eu vou enviar e eu aumento ali a minha taxa de conversão dentro desses canais. Então, o ideal aqui, pessoal, é a gente começar a fazer isso, é eu enxergar a estratégia de CRM geral, eu distribuir muito bem os meus canais, quais estratégias eu vou fazer em todos, quais eu vou fazer só em alguns, e calibrar ali como que eu vou fazer isso dentro das segmentações, beleza? Pessoal, alguém aqui já faz estratégia de win-back? Tem gente que não faz estratégia de win-back? Me conta aí no chat se vocês costumam fazer essas estratégias de recuperação de ciclo. Deixa eu ver aqui. Quando vocês estão respondendo aqui, ó, quem já faz, ó, a maioria aqui tá respondendo o que faz. Lília, Pamela, muito bom. O win-back, gente, é a principal estratégia de combate a churn. Então, quem não faz, não deixa de fazer. Muda os ciclos, né? Muda os períodos, mas ela é muito importante, tá? Aí, ó, feliz que bastante gente faz a estratégiazinha aqui de win-back. Gente, eu vou falar um pouquinho mais a fundo dessas questões dos bloqueios de WhatsApp, tá mais pra frente. Continuem mandando aqui as perguntinhas. Vou dar um outro exemplo aqui de estratégia para vocês que também é interessante a gente pensar nesse contexto de transbordo, tá? A primeira é cashback. Imagino que muitos de vocês devam trabalhar com cashback. Cashback, ela é uma estratégia muito interessante para a gente fazer retenção, mas ela é uma estratégia que a gente tem que ter muita maturidade, muita atenção, porque muitas vezes as marcas fazem cashback mirando apenas no aumento da frequência. Só que o aumento da frequência por conta dessa estratégia, se ele não é acompanhado da margem, se ele não é acompanhado ali de toda uma questão de gasto que o cliente vai fazer quando ele volta, não necessariamente essa estratégia se paga a médio e longo prazo. Então a gente tem que estar atento às duas coisas. A frequência tem que aumentar, é importante, mas eu tenho que acompanhar se outros indicadores também estão equilibrados, principalmente ali gasto médio, margem, etc. E aí é muito interessante eu perceber quais canais podem me ajudar a ter uma boa cobertura do cashback, porque quando o cliente recebe o cashback, ele tem um período ali para poder fazer aquele resgate. E é importante que dentro do CRM, à medida que esse período vai se aproximando de esgotar, a gente tenha gatilhos para lembrar o cliente de que ele precisa usufruir daquele benefício, ou então aquele benefício pode ser expirado. E mesma coisa quando eu quero renovar o cashback de algum cliente. Por exemplo, aqui na Adito, a gente consegue fazer com o cashback interno renovações extremamente assim, miradas quase que a laser. Eu posso pegar um grupo de RFM específico, então, eu tenho um cashback que ele foi muito alto, muitos clientes não usaram. Poxa, eu não quero renovar para todo mundo, mas para quem é meu champion, né, meu cliente, meu melhor cliente da base, para esses caras eu vou renovar. Então eu posso fazer essa separação. Eu quero renovar então para quem está alto propenso a comprar. Ou então, ao contrário, poxa, essa pessoa já está alto propensa a comprar, não vou renovar o cashback dela, mas eu vou tentar renovar então o cashback de quem está baixo e propenso a comprar essa semana para tentar fazer uma oferta específica. Então, a gente consegue fazer esses combos. E aqui na comunicação não é diferente, eu preciso escolher por quais canais comunicar. Como o cashback geralmente é um gatilho de venda mais fundo de funil, a gente com certeza vai estar trabalhando ele tanto aqui no WhatsApp, que aí eu vou ter geralmente um retorno sobre aquele investimento melhor, então eu posso fazer um segmento um pouquinho mais abrangente dentro disso com o foco do cashback, mas eu tenho outros canais que podem me apoiar.
Então, por exemplo, o e-mail é um excelente apoio. O próprio agenda, eu posso ajudar a diminuir o custo da API. Então, se eu vejo que está ficando muito caro eu fazer um lembrete só pela API, eu posso separar os melhores clientes, aqueles clientes mais recorrentes, que já têm o nosso número cadastrado, que eu tenho conversa ali frequentemente, o vendedor faz esse resgate. O restante, né, às vezes é um cashback que eu estou dando para um cliente que fez a primeira compra, e aí eu estou tentando fidelizar ele de alguma forma. Às vezes eu posso levar isso ali para estratégia de WhatsApp via API. Então a ideia é justamente a gente fazer essa ajuda para que não fique nem muito caro eu ficar fazendo isso só via API, mas que também eu não tenha um volume muito grande para poder fazer via agenda, de forma que eu acabe só focando a atenção do vendedor para aquilo. Porque na agenda hoje, com essa questão do bloqueio, eu preciso muito diminuir o volume de contatos feitos, mas aumentar a efetividade, que é o que as marcas vêm fazendo na sua maioria. Também vou falar disso mais para frente. Pós-compra é uma excelente estratégia para isso. Por que que o pós-compra é bom para isso, gente? Grande parte mesmo dos bloqueios que a gente observa acontece porque o vendedor, no ato da compra, não pede para o cliente salvar o telefone da loja. Isso acontece, pessoal, direto. E é uma coisa simples, às vezes eu já estou no atendimento, até brinco, mais difícil eu já fiz que é vender. O cliente já tá, ele já pagou, ele já está saindo ali com a sacolinha dele. O que me custa pegar o meu celular e falar, Fulano, tô te mandando um oi aí para você salvar o nosso contato da loja. Qualquer coisa que você precisar, uma segunda via de uma nota fiscal, entrar em contato comigo, você tem aí o meu número. E aí o cliente já vai apertar ali o adicionar. E com isso, a próxima mensagem que foi enviada já entra para o cliente, sem ter que aparecer o adicionar e bloquear semanas depois, quando eu vou fazer o pós-venda, ou dias depois, quando eu for fazer o pós-venda. A lista de pós-venda, ela é muito usada também para aquecimento de chip. Porque se eu estou com um chip novo do WhatsApp, que eu preciso fazer aquele processo de aquecimento, né? Para ele não começar a disparar demais e às vezes exceder ali o volume de disparos que o WhatsApp vai contemplar. É interessante eu estar trabalhando na lista de pós-venda, porque é uma lista geralmente menor de clientes que vieram há pouco tempo, que geralmente tem uma alta probabilidade de resposta e uma alta probabilidade de já estar com aquele número salvo na agenda também. Então, ela é muito usada para isso. Aqui também eu vou falar de cuidados com o produto e o CTA social, que é uma estratégia que eu brinco que é muito subestimada ainda pelo nosso mercado aqui no Brasil, infelizmente, mas lá fora, gente, essa estratégia é muito usada. Consiste basicamente em quê, tá, gente? O CTA social é aquela mensagem, seja aquele e-mail, aquele WhatsApp, que eu vou estar disparando e eu não tenho ali um link do compre aqui, olha esse produto, olha essa promoção. Eu não tenho nada disso. O CTA social ele vai direcionar o cliente para algum conteúdo da sua marca. Então, eu vou direcionar ele geralmente para TikTok, para um Instagram, para algum vídeo, né, da sua marca, algum produtor de conteúdo que fez um vídeo da sua marca que seja relevante para o cliente naquele momento. E aí ele vai consumir aquele conteúdo ou aquela série de conteúdos. Eu posso fazer geralmente um combo de estratégias de CTA social, e isso vai fomentar dentro do ecossistema do cliente mais conteúdos relacionados de preferência da nossa marca. E geralmente o cliente vai começar a comprar a partir daquilo, tá? Ele assiste o vídeo, ele entende, né? Faz a interpretação, ele entende ali o contexto e com base nisso ele vai fazer as compras originadas disso. Então, o CTA social funciona bastante. E o legal é que dá para a gente mensurar, porque muitas marcas não fazem porque tem esse receio de mensurar, às vezes pelo last click não vai conseguir ver esse resultado. Por exemplo, se eu fui lá assistir 5 vídeos no TikTok da marca sobre review ou unboxing de algum produto que eu quero comprar. Aí eu acessei o site da marca depois, naveguei por algumas categorias, ainda estava meio insegura, voltei, assisti mais alguns vídeos, voltei e comprei. Geralmente lá no Last Click, essa receita vai aparecer como tráfego direto ou como busca. Ela não vai aparecer dentro do social. O social vai aparecer ali mais no meio, se eu colocar aquela métrica de meio de funil até o de first click, mas de last click ele não aparece. E como a gente, na maioria das vezes, olha para last click, não vê o resultado dessa campanha que gera muita conversão. Dentro do Receita Influenciada no CRM, você consegue ver. Porque se você vai ver ali no seu e-mail ou na sua agenda que teve aquele redirecionamento, a pessoa consumiu aquele conteúdo, por isso que se chama receita influenciada. Ela influenciou de alguma forma aquela compra, não que ela seja necessariamente o último que fez a compra, mas ela influenciou dentro ali de uma janela de 7 dias, pelo menos, a decisão daquela pessoa. Então, é uma estratégia que eu sugiro bastante vocês fazerem. E para o WhatsApp
Principalmente ali a parte de agenda é muito boa para fazer aquecimento dos números também. Beleza? Falei aqui algumas estratégias para vocês. Alguma que vocês usam, gente? Alguém faz CTA social aqui? CTA social, eu quero ver se alguém faz. Geralmente eu pergunto se alguém faz CTA social nas minhas palestras. É assim, um ou dois que fazem. Eles ainda têm vergonha de levantar a mão que fazem. E é uma estratégia que funciona demais. Vamos ver se teve alguém aqui que fez CTA social. Aí, ó, ninguém respondeu até então, hein, gente? Eu imaginei mesmo que CTA social é uma estratégia ainda muito pouquinho usada, infelizmente, no Brasil. Então, fica a dica para vocês, tá? Explorem. A dica que eu dou, assim, para começar, se você tem 10 comunicações, 10 campanhas que você vai fazer essa semana, e dessas 10 campanhas está tudo direcionando para e-commerce ou direcionando para alguma loja. Faça o exercício de pegar um desses e-mails, um desses conteúdos e direcionar com o conteúdo de social. Conversa com o seu time de marketing, entende a pauta. Se você tem um influencer, alguém que trabalha junto com você, tenta fazer esse transbordo de jogar o CTA para esses conteúdos em uma das 10 estratégias. Então, sei lá, uma vai dar 10% da sua estratégia para isso. Depois me conta o resultado. Monitora isso e vê o resultado. Vocês vão se surpreender o tanto que isso aqui gera resultado. Vamos continuar aqui no nosso raciocínio, pessoal. Vamos dar um zoom aqui no nosso problema. Essa diluição de estratégia, ela começa a acontecer majoritariamente agora, justamente porque o WhatsApp está passando aquele processo que eu falei para vocês de maturação de canal. E aí, para ficar um pouquinho mais fácil de o que está acontecendo com o WhatsApp, imagino que todo mundo aqui deva ter carteira de motorista, ou então ter um pouquinho de noção de como que funciona tirar uma carteira de motorista. Eu vou fazer uma analogia com vocês, como se a política de segurança do WhatsApp fosse semelhante a eu ter que tirar uma carteira de motorista. Por que que eu tô falando isso, tá, pessoal? Quando a gente tira uma carteira de motorista, é necessário que eu respeite a legislação de trânsito. Se eu não respeito a legislação de trânsito, eu provavelmente vou ser multada, e se eu for muito multada, provavelmente eu vou perder minha carteira em algum momento. Mesma coisa acontece no WhatsApp. Quando eu uso o WhatsApp, ele tem uma política de segurança dele que eu preciso respeitar. Se eu não vou respeitando isso, o algoritmo vai me dando multas, como se eu tivesse uma carteirinha mesmo, ele fosse me dando essas multas. E assim como no trânsito, pessoal, essas multas podem ser leves, né? Elas podem ser multas mais graves. E aí, com essas multas, eu posso ou não ter o bloqueio, né? Minha carteira bloqueada. Uma multa leve, por exemplo, no trânsito, se a gente transita, por exemplo, uma via 60 quilômetros por hora, eu fui lá, passei 80, excesso de velocidade. Excesso de velocidade, por incrível que pareça, não é uma multa gravíssima, tá, gente? É um pouquinho mais leve. Então, se eu passar num radar, não significa que eu vou perder minha carteira por conta daquele radar. Agora, se toda semana eu passo naquela via chutada naquele radar, o que que vai acontecer? Em algum momento eu vou pontuar de forma que a minha carteira vai ser revogada. Mesma coisa o WhatsApp. O WhatsApp ele fala que eu não posso ficar mandando um volume de mensagens muito grande num período de tempo muito curto. Então, se eu pego ali, por exemplo, 30 contatos por dia, que costuma ser a média da maioria dos vendedores para fazer o contato, e esses 30 contatos eu chego, sento a bunda aqui, eu já faço 30 contatos de uma vez em menos de 5 minutos, eu estou estourando o radar. Se esse celular que eu uso é compartilhado, mesma coisa do carro compartilhado. Se eu compartilho o carro com a minha mãe, com meu pai, marido, com a esposa, se meu pai bater o carro, todo mundo fica sem dirigir, não tem mais carro. Então, se eu fiz também os meus contatos, passei o telefone, outra pessoa que divide o aparelho comigo passou chutado no radar, perdeu ali para todo mundo isso. Então, por isso que eu estou colocando essa questão da carteira, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem como que é o raciocínio do WhatsApp. E isso, gente, é para tudo, tá? Isso a API também funciona. Não adianta de nada eu fazer ali via API os meus disparos. Se a maioria dos disparos que eu faço via API é, por exemplo, para números que não me tem na agenda. E aí o cliente recebe aquela mensagem de opt-in, opt-out, dá um tanto de bloqueio. A API até faz um alertazinho, né, ali que aquele número provavelmente, né, vai ser bloqueado. E aí, dependendo de como eu faço essa gestão, aquele número pode ou não ser bloqueado. Pela API ainda dá para saber, eles geralmente, né, colocam ali um alertazinho, mas a política de segurança regida é a mesma, tá? Ela vai pegar a mesma coisa. Então, primeiro ponto de atenção que eu tenho que ter é sempre volumetria. Com a volumetria mais controlada, é o que eu falei para vocês de opt-in, opt-out. Qual que é o melhor jeito de eu ter opt-in, opt-out?
Quando eu estou fazendo ali a venda, eu já pedi para que o cliente salve os contatos da marca. E aí eu já entro em contato com ele ali na hora, ele já salva, já dá o opt-in, eu já tenho essa garantia de que ele vai receber a minha mensagem numa próxima vez. Quando eu trabalho a API oficial, é muito comum, às vezes, no começo, eu ter que fazer o aquecimento de número também, porque a maioria dos clientes estão recebendo a mensagem como se fosse uma mensagem da marca, né? Não é um vendedor, não é uma pessoa fazendo. E aí aquele número geralmente é novo para ele, ele vai precisar adicionar. É o mesmo circuito que acontece. Então a gente precisa fazer esse trabalho, até porque, gente, essa questão do bloqueio, ela é como se fosse uma multa gravíssima. O WhatsApp ele não vai esperar que várias pessoas cliquem, por exemplo, em bloquear aquele número, ou aquele número não está permitido de mandar mensagem, né, denunciar por spam, etc. Poucas pessoas que fazem isso, principalmente para um número que é novo, um número que não tem histórico, vai gerar ali provavelmente num bloqueio 24 horas, depois talvez ele até libere, né? Mas se isso for reincidente, provavelmente vai gerar um bloqueio até de mais tempo. E aí, para fazer isso, a gente precisa administrar, entender quais canais a gente vai usar e como fazer melhor essa gestão de canais. Então, para quem está usando a API, tem esse resguardo de ter uma tolerância talvez um pouquinho maior e ter essa questão de saber um pouquinho mais da saúde do número, mas tem que ter os mesmos cuidados. Tá usando o contato do vendedor consultivo, tem que ter esses mesmos cuidados. E como eu falei, os dois são importantes, tá? É importante eu ter um disparo mais massivo, que eu consiga cobrir uma base maior, mas é importante também eu ter um atendimento mais humanizado, eu conseguir fazer fechamentos mais humanizados ali no fundo de funil. Subiu enquete aí para vocês também, pessoal? Deixa eu ver como que tá a resposta de vocês aí na enquete. Quem aí usa o WhatsApp do vendedor para fazer contato com o cliente? Responde aí quantos aparelhos geralmente vocês usam. Essa questão do aparelho, gente, é importante porque igual eu falei para vocês, se eu não posso mandar 30 contatos num intervalo de tempo muito curto, geralmente lojas que têm 3 vendedores ou mais, a gente calcula geralmente um aparelho a cada 3 vendedores, ou um chip, né? Porque eu posso ter também um aparelho só e ele ser dual chip. Se eu tenho mais de 3 vendedores usando o mesmo aparelho, mesmo se eu fazer uma meta mais conservadora, às vezes 15, 20 contatos dias, eu vou ter bloqueio. Por quê? Não é que tá todo mundo fazendo mais, é porque acumula tudo dentro daquele mesmo chip. Eu vou superaquecer a volumetria daquele chip. Então, geralmente, quem trabalha com o WhatsApp do Agenda, o ideal, tá, gente? Pelo menos um aparelho ou um chip a cada 3 vendedores por loja. Vi aqui que a maioria que usa um só por loja, ó, 63% usa só um por loja. Depois fiquem atentos, tá, pessoal, que essa questão dos bloqueios melhora muito quando vocês trabalham 2 aparelhos por loja, já dá para fazer um rodízio ali bem bacana. Seguindo aqui, pessoal, dentro desse contexto do WhatsApp, como que ficaria, tá? Pensa que eu tenho uma vendedora, primeira vendedora aqui, e ela não tem uma volumetria de contato. Isso aqui vai ser, né, semelhante a ela exceder ali o que eu falei para vocês de é, velocidade do radar. Então, tem dia que ela faz 10 contatos, tem dia que ela faz 200, aí ela fica dias sem entrar, não faz nada. O WhatsApp vai achar esse comportamento estranho. Geralmente, quem faz isso, principalmente quem aumenta muito de uma vez o disparo, costuma ser golpistas. Então, os filtros anti-spam que eles têm, vai pegar essa pessoa, vai considerar ela uma spammer, vai bloquear. A outra pessoa, se ela tem uma meta ali de 30 contatinhos por dia, ela vai fazer os 30 dela, às vezes ela faz menos, porque às vezes recebe menos, né? Tem essa oscilação, mas assim, 5 a mais, 5 a menos, um volume pequeno, ele vai deixar passar. E aí eu passei naquele primeiro radar. Moema, significa que se eu passei nesse radar eu não vou ter bloqueio? Não. Lembra que no trânsito é assim, né, gente? Às vezes eu não ganhei o bloqueio do radar, mas às vezes eu ganhei o bloqueio porque eu andei na faixa do ônibus. Então, para eu ser multada, eu não preciso só fazer uma coisa muito bem, eu tenho que fazer tudo muito bem. Então, eu tenho que controlar a volumetria, isso eu tenho que fazer muito bem. E a segunda coisa que eu tenho que fazer muito bem é o opt-in, que é o que eu falei. Não adianta todas as duas, ó, pode olhar que a primeira agora aprendeu, ela tá fazendo mais ou menos a mesma média de contato. Só que ela não pede para nenhum cliente dela salvar o telefone da loja. Aí o que que acontece? Quando ela faz alguma lista que não é o pós-venda, nem sempre o cliente lembra que o contato é da loja bloqueia. Então, de 30 contatos que ela faz, 5 aceita, 25 bloqueia. Isso aqui, gente, o WhatsApp não vai nem esperar o dia 2. No dia um ela já ganhou um bloqueio de 24 horas, muito provavelmente. Quem nunca escutou esse de, mas eu fiz 3 contatinhos e bloqueei.
Pode acontecer, os três contatinhos te deram bloqueio, esse chip é novo, tem histórico, então muitas vezes poucos contatos com bloqueio podem ser suficientes para bloquear aquele chip. Então, a gente tem que ter esse cuidado de sempre garantir que o cliente faça o opt-in do número e para quem está trabalhando com a API oficial, também garantir que o cliente tenha aquele número salvo. Então, coloque nas comunicações da marca, coloque nos e-mails da marca, divulgue esse número em outros canais, né, para que o cliente tenha conhecimento daquele número, porque isso ajuda o cliente a adicionar um número, ajudando, vai melhorar o opt-in do canal. Mas vamos lá, gente. Com tudo isso que eu falei, é verdade que a gente consegue diminuir contato e aumentar a receita ou ter uma receita proporcional? Porque muita gente, a gente fala muito do contrário, né? Ter mais contatos para ter mais receita. Mas o inverso é possível. E aí é o que eu quero mostrar para vocês que existe essa possibilidade. A gente vem observando e aí, analisando, só isolando, por exemplo, o comecinho desse ano, a gente fez um estudo consolidado desde 2024 até 2026 com os clientes da base, e a gente percebeu que os nossos clientes, em maioria, eles estão enviando 41% a menos de comunicações no WhatsApp, ali, WhatsApp, agenda, e eles vêm tendo pelo menos 518% a mais de receita. Tem as exceções, tem clientes que não necessariamente estão nesse circuito, mas de maneira mais generalizada. E aí eu vou isolar um pouquinho isso em alguns grupos, porque é isso que está acontecendo no mercado agora. A sua marca, ela pode estar em um desses quatro quadrantes. Aí eu vou explicar cada uma delas para vocês, depois me ajudem a entender qual quadrante vocês estão. Quanto mais para cima aqui, pessoal, maior a receita influenciada que aquela marca tem. Quanto mais para frente, maior o volume de contatos, né? Agendas enviadas ou pode considerar o WhatsApp também. Aqui em cima, nesse quadrante que a gente está chamando de Q2, eu tenho um baixo volume de contatos e um alto impacto de receita. Vocês podem ver que eu tenho algumas marcas que estão aqui hoje. Aqui embaixo eu tenho um baixo volume de contato e um baixo volume de receita. Então, geralmente, a maioria das marcas hoje estão ficando aqui, tá enviando pouquinho e aí tá tendo pouquinho ali na frente também. Muitas marcas até migraram para cá recente. O Q3, alto volume de contatos com alto impacto de receita. Manda muita coisa, mas tem muita receita vindo disso também. Vocês podem perceber que esse grupo tá ficando menos concentrado. Tá vendo que tem uma galera que tá descendo? Deixa eu fazer uma setinha aqui para vocês, para ficar melhor de visualizar. Tá vendo essa galerinha aqui, ó? Ou eles vão descer, ou eles vão vir para cá. Aqui eles vão descer se só cair contato e a receita cair também. Se cair o contato, mas eles mantiverem a receita que eles estão, eles vão fazer essa migração aqui, que é a melhor migração nesse cenário, tá? Essa migração é boa, eu tenho menos esforço e mantenho o meu resultado, ou tenho mais resultado. E eu tenho algumas poucas pessoas aqui, que é esse último grupo, que tem um alto volume de contatos e baixo impacto da receita. Então é muito difícil eu ter muito contato e não ter receita. Eu tenho que ter a receita em algum momento, mas tem uns gatos pingados ali. O que está acontecendo atualmente? A gente está vendo esse fenômeno. O pessoal aqui que tinha muita receita, fazendo muito contato, tá vindo para cá. Se tá fazendo o trabalho certinho, que é eu consegui entender a pulverização de canais, eu consegui redirecionar as minhas estratégias entre canais e eu foquei aqui o agenda no fundo de funil e eu trouxe a API oficial para me ajudar aqui a fazer toda a parte de alcance. Geralmente essas marcas estão fazendo essa migração que é eu reduzo o volume, mas eu consigo ter ampliação de receita com a estratégia mais focada. Quem não está fazendo isso, está vindo para cá, que é o contato caiu, porque eu estou tendo mais bloqueio, eu estou tendo mais limitação, eu não tenho, às vezes, API para poder fazer esse disparo, ou eu só fazia agenda, não tenho e-mail, a minha base de e-mail é muito pequena, porque o pessoal não cadastra. Então, tem diversas razões pelos quais os clientes, às vezes, não conseguem fazer a estratégia 360. Tem muita loja que às vezes não cadastra e-mail certo de cliente, ou então só vê o e-mail marketing como um canal que converte para e-commerce, não entende que o e-mail também converte para loja física. Então tem diversos tabus aí que a gente percebe no mercado que faz com que, se eu tiro o agenda como principal, ou se eu tiro a API oficial no volume como principal por conta do custo, eu caio o volume. E aí, se eu caio o volume e eu não tenho como fazer o transbordo de canais, a minha receita cai junto porque eu não tenho outra estratégia cobrindo, ou eu não tenho outra forma de falar com a minha base.
Então, essas duas coisas estão acontecendo. As marcas mais preparadas, que já têm os outros canais ativos, mais maduros, com os cadastros certinhos, que conseguem fazer essa distribuição, faz essa migração de menos esforço, mas eu mantenho meu resultado ou até amplio, dependendo do cenário. E as marcas que ainda não se prepararam para isso acabam somando, né, nesse quadrante de baixo, que é o quadrante que a gente quer evitar de estar. Eu não quero perder contato, perder impacto com o cliente e diminuir a minha receita junto. Eu quero readequar o canal pelo momento que ele está passando e manter a minha receita. Até porque o WhatsApp não vai voltar atrás disso. A política de segurança vai ficar mais rígida e não mais fácil, né? Então eu preciso aprender a trabalhar com isso. Tanto eu, dentro do escritório, que faço, às vezes, a gestão da API oficial, tanto meus gerentes, meus supervisores, meus vendedores, que fazem aquele trabalho mais de ponta, mais de consultoria, que em alguns mercados faz total diferente. Então, eu tenho que fazer as duas coisas caminharem juntas, tá? Seguindo aqui, pessoal, para vocês terem uma noção de como que isso vem sendo, né? A gente fez até um estudo dividindo os ciclos de compra. Então, geralmente, o cliente pode voltar 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então, vocês podem olhar que o grupo 2 e o grupo 3, quanto mais tempo passa, mais vai aumentando a linha da receita. Quando que o grupo um e o grupo 4 eles basicamente ficam estagnados, independente ali do volume de contatos, não são grupos que progridem na receita. O mesmo cliente que compraria 7 dias, ele compra 30 também. E aqui não, eu tenho uma receita contínua, eu consigo pegar toda a jornada do cliente, desde o cliente que compra mais rápido, até o cliente que às vezes leva mais dias para comprar, e no meio desse caminho ele pode até ter recebido estímulo de outros canais que no meu funil como um todo seriam canais ali que a gente chama de meio. Então, é muito importante aqui para a gente entender em quais grupos a gente está agora e qual grupo que a gente quer estar. Porque o grupo que a gente quer estar é o que vai ditar as estratégias que eu vou trabalhar, então, para eu estar naquele grupo, beleza? Alguém se identificou aí com algum grupo, pessoal? Querem dividir aí os grupos que vocês classificaram? Aqui, para ficar mais visual, é isso que está acontecendo, tá? No mercado. Igual eu falei, principalmente no último semestre do ano passado, que foi onde a política de segurança ficou ainda mais rígida, a gente vinha mais ou menos aí numa média de 25, 24 contatos por vendedor por dia, e mais ou menos uma média de 33, 31, R$ 30 ali para cada contato que era feito, concluído, se eu vou pegar uma média geral. E aí vocês podem ver que tem um cruzamento aqui, principalmente no finalzinho do ano passado. Essas linhas elas foram se aproximando à medida que a política de segurança também foi apertando. E aí a gente teve a inversão, onde hoje geralmente eu vou ter 15, às vezes 14, né, contatos por dia ali na média de todas as marcas, mas cada contato gera quase R$ 200 a depender ali do seu mercado. Então, é importante você observar se essa linha da sua marca também já fez esse cruzamento, né? Se você já está passando por isso, onde que você está. E isso precisa acontecer. Se você está só caindo contato e a sua receita está indo junto, a gente tem ali algum gargalo que tem a oportunidade de corrigir e melhorar. Então, vamos aqui para a parte prática. Vou pedir para vocês anotarem algumas sugestões de coisas que podem ajudar vocês nesse desafio, tá? Primeira coisa, eu falei da inteligência artificial um pouquinho no começo, vou falar dela aqui de novo. A inteligência artificial, ela ajuda muito para gente que está trabalhando tanto com a API oficial, para a gente não ficar mandando aquelas bases enormes e aumentando muito o nosso custo de disparo. Então, otimizar ROI e também ajuda principalmente ali na figura do agenda, da gente entender quais são os melhores clientes para eu falar. Se eu tenho uma meta de que vai me dar 30 contatos por dia e às vezes a minha lista tem 100, 150 clientes, a depender da minha carteira, quais são os 30 mais certeiros para eu poder falar hoje? A IA vai me ajudar a fazer isso. Então, utilizem inteligência artificial para poder fazer essas leituras da base, né? Entender os comportamentos dos seus clientes, frequência que eles compram, a qual grupo eles pertencem, e com base nisso, o algoritmo já dá para você a sinalização. Então, se é um cliente que está bem quente, né? Ele vai aparecer aqui com o símbolo vermelho, não, é laranja, só que mais quentinho, né? O morno vai ficar roxo, ele fica incompleto ali. E tem o azulzinho aqui no fundo também, que seria o frio. Então, usar a inteligência para priorizar o que disparar, quando disparar, ajuda muito. Réguas com RFM, e aí vale para todos os canais como dividir isso melhor. A gente sabe que vai ter aqueles melhores grupos,
que a gente vai conseguir estar falando com mais frequência. É um cliente que volta mais, então eu posso estar mandando mais coisas para ele, porque ele geralmente se comunica com a marca com mais frequência. E eu tenho aqueles clientes, às vezes, mais oportunistas, que não é que ele é ruim, ele tem um modelo de compra diferente. Eu entendendo como cada um funciona, eu consigo direcionar as campanhas no time certo. E aí, para ficar mais fácil, também organizei aqui numa matriz para ficar melhor para vocês entenderem. Aqui em cima, geralmente ficam os clientes ativos de alto potenciais, são os melhores clientes da marca, aqueles que compram com uma recência menor, gastam um grande valor num período de tempo mais curto. Aqui embaixo, a gente tem dois clientes, os ativos potenciais, são clientes que entraram na base há pouco tempo, mas gastam já um ticket médio legal. E embaixo eu tenho aqueles ativos de baixo potencial sazonais, que às vezes é aquela pessoa que compra para presentear, tá comprando na marca pela primeira vez, entrou gastando um pouquinho, não necessariamente vai se fidelizar. E no fundo da matriz, eu tenho quem está próximo a inativar de alto potencial, que é aquele cliente que já foi muito bom para mim, mas ele já está ficando muito tempo sem voltar, tenho que trazer ele de volta. E o que a gente chama de baixo potencial, que seria aqueles clientes que estão indo hibernar. Ele não é um cliente que gasta tanto, já tem um tempinho que ele não compra. Eu vou tentar recuperar ele, porque senão ele pode inativar e ficar o ano inteiro sem comprar. Então, são estratégias diferentes, são times diferentes e, é claro, são canais diferentes. Eu não vou, por exemplo, pegar um disparo enorme de WhatsApp que eu paguei às vezes no centavo bem caro para eu falar, por exemplo, com a minha base de Hibernate. Não faz sentido. Eu vou estar gastando um canal que é o mais caro da minha estratégia para tentar impactar a minha base menos potencial. Então, obviamente, eu não vou fazer isso. Então, a matriz ali ajuda a entender qual canal eu faço para cada estratégia, porque isso ajuda a gente a direcionar. Aqui tem alguns das descrições do grupo, tá? Não precisa se preocupar em ler ou tirar print, o material vai ser enviado para vocês depois, aí vocês vão conseguir posicionar aqui exatamente quais são esses clientes. E eu deixei aqui por escrito também estratégias que vocês podem pensar em como, né, fazer esse transbordo, quais canais vocês vão trabalhar. Então, aqui para os melhores clientes, estratégia de recompensa, novos produtos e reviews é muito bom. E aí vocês podem usar canais diversos para poder falar sobre isso. Novos produtos, principalmente quando tem algum lançamento de coleção ou alguma reposição de algum produto que fez muito sucesso no passado, a gente está trazendo essa linha de volta. É muito interessante eu comunicar primeiramente para essas pessoas. E aí eu posso usar do meu ecossistema de canais para entender quais os canais, então, que eu vou usar para direcionar essas estratégias ali para o cliente. Aqui nos eixos, né, mais médios, promoções e principalmente cashback é muito interessante para esse cliente, porque ele é um cliente que ele ainda não gasta tanto quanto um champion, mas ele já tem, ele já apresenta uma recência de compra interessante. Então, trabalhar o cashback aqui dentro é muito interessante, principalmente produtos que sejam mais populares, às vezes ajuda ali no cross-sell. Aqui embaixo eu vou incentivar muito, incentivo a segunda compra, porque é um cliente que entrou há pouquinho tempo, ele pode ter passado pelo primeiro mês de comunicação, mas passou o primeiro mês, se ele não voltou a comprar, não necessariamente ele vai participar das minhas outras comunicações. Então eu tenho que ter algo dedicado aqui para essa pessoa também. A estratégia de win-back, né, que eu falei lá no início, ela entra aqui como a principal estratégia do eixo de recuperação. Comunicação personalizadas para clientes que, igual eu falei, tem um ticket maior, já estão há mais tempo sem comprar, eram ex-campeões e migraram aqui para trás. Cuponagens específicas para quem trabalha com e-commerce e a reativação de cashback, porque geralmente o cliente que está nesse eixo, o cashback dele já venceu há algum tempo. Vale a pena eu fazer uma reativação pontual. Então, às vezes eu tive, por exemplo, 1.000 cashbacks que expiraram de pessoas que estão dentro da minha árvore como um todo. Eu vou isolar desses 1.000, quantos desses 1.000 estão nesses grupos? Às vezes eu tenho 400 pessoas que estão nesses grupos. Eu vou reativar só para essas 400, porque nesse caso vale a pena eu reativar o cashback dessas pessoas. E também aqui a parte de ofertas e campanhas sazonais para grupos que estão hibernando. Então, esse grupo a gente não trabalha ele todo mês, mas em mês que eu tenho campanhas mais apelativas, por exemplo, um mês de Black Friday, a gente teve campanha dos namorados mais recente agora, se eu vou ter campanha de pais em agosto. Então, essas datas sazonais, ou então mês de liquida, mês de ofertas mais agressivas, o grupo de Hibernate geralmente é um grupo que a gente vai estar atacando essas informações, porque lá é interessante eu trabalhar para isso. E aí, toda a árvore preenchida, né, para vocês poderem aí visualizar. E resumo aqui de tudo que a gente viu, pessoal. O meu objetivo aqui com vocês era que vocês saíssem hoje desse conteúdo com esses 4 acionáveis para vocês fazerem. Primeira coisa,
Com o que está aqui, com esse material, vocês vão conseguir levantar as taxas dos canais de vocês e fazer o comparativo com o Dente, para vocês entenderem como que tá vocês em cada canal, qual que é o alcance de vocês em cada canal e como que vocês começam a fazer essa dissolução da estratégia, nessa descentralização de um canal só, que geralmente é o WhatsApp, e descentralizar para outros canais. Atualizar a matriz estratégica, então no material tem a matriz estratégica em branco também, justamente para vocês irem marcando lá as bolinhas do que vocês já fazem, o que vocês não fazem, em quais canais vocês fazem, por quê? Como que a gente ganha mais dinheiro com CRM? Ou eu faço estratégias que eu não faço, ou seja, coloco bolinhas da matriz em lugares que eu ainda não faço, eu vou colocar uma estratégia nova, vou falar com gente nova, vou trazer mais dinheiro. Ou então eu melhoro uma estratégia que eu já tenho. Então, por exemplo, às vezes eu só faço um in-back por e-mail. E se eu começar a fazer um emback também pela API do WhatsApp? Eu vou aumentar o alcance dessa estratégia, porque eu vou falar com pessoas que antes eu só falava por e-mail, ou que por e-mail eu não falo, mas por telefone eu falo. É muito comum isso na base, tá, gente? Tem cliente, às vezes, que não tem e-mail cadastrado, mas ele tem um número de telefone. Então, ele não estava nas minhas campanhas de e-mail, mas ele vai estar na minha campanha de SMS, de API, de agenda. Então, atualizem a matriz, porque a matriz é o retrato do que você tem de oportunidade, o que você já faz e o que você não faz e você pode fazer. Com a matriz desenhada, a gente traça a meta de contatos para cada um dos canais. Então, para eu bater a minha meta de CRM do ano, quantos e-mails eu vou precisar fazer diluído nessas estratégias? Quantas agendas os meus vendedores precisam mandar? Quantos disparos via API eu vou fazer? Quantos SMS? E aí eu entendo a participação e o quanto que eu vou investir em cada um dos canais, tanto de esforço, quanto de valor, quanto de tempo. E por fim, traçar uma meta com todos os canais de CRM. Então, a meta de CRM é uma meta global. E aí eu tenho esses parafusinhos para poder ir calibrando. Então, poxa, às vezes eu não estou batendo a minha meta de CRM, e aí eu vejo lá nos resultados. Nossa, eu tô batendo, às vezes, a meta de e-mail, eu estou entregando a meta de SMS, e o que está acontecendo muito é as marcas vendo, poxa, eu não estou entregando a mesma meta no WhatsApp. Então, como que eu faço para esse dinheiro voltar? Ou eu melhoro ou o WhatsApp, ou eu melhoro o sistema como um todo. Então, ter a participação de cada um muito clara ajuda vocês a entender qual que é o parafuso que vocês precisam apertar. É o parafuso só do WhatsApp? É o parafuso do ecossistema como um todo? Eu não tenho o ecossistema, eu só tinha o WhatsApp. Isso é muito importante, porque se você depende só de um canal, toda a sua operação ela fica muito vulnerável, porque se aquele canal acontece alguma coisa, você não tem uma estratégia de CRM forte para cobrir no final. Então, o meu objetivo com esse conteúdo que eu passei para vocês era trazer essas provocações e mostrar para vocês o que que o mercado, né, já vem fazendo, que é justamente essa transição, essa visão mais global da estratégia e entender a participação de cada canal. Então, espero que tenha sido produtivo e que vocês consigam aqui, junto com isso, desdobrar para as estratégias aí de vocês. Pessoal, a gente passou aqui um minutinho, eu vou pegar aqui algumas perguntinhas para ler e ir respondendo vocês. Deixa eu pegar aqui quais perguntas a gente tem. Ó, tem uma pergunta aqui sobre disparo, ó. Quantos disparos indica por dia e qual é o intervalo que devemos fazer entre os disparos? Ó, o intervalo sobre os disparos, a gente sempre vai dar o menor intervalo possível, mas essa resposta depende da sua operação. Por exemplo, se eu tenho três pessoas dividindo um aparelho e cada uma dessas pessoas faz 30 contatos por dia, eu vou falar 30 contatos, pessoal, porque 30 contatos é a média que a gente vê que mais funciona. Tem marca que faz mais, mas para fazer mais do que isso, a gente percebe que tem que ter uma maturidade de operação maior. Os times, né, já tem que estar conseguindo fazer essa questão de gestão do chip muito bem. Então, 30 contatos, ele costuma ser ali o que o pessoal faz em média. E se você tiver dificuldade de fazer 30 no começo, começa com 20 para você aumentar para 30 no futuro. Mas entre 20 e 30 geralmente vai ser o que a gente percebe que é o que mais funciona por vendedor. E sempre pensando, três vendedores a cada um aparelho. Se eu tenho uma loja, por exemplo, com 8 pessoas, eu tenho que ter no mínimo 2 aparelhos para aguentar o volume que aquela loja precisa disparar. Então, isso é importante. E o intervalo, eu sempre vou fazer essa escala de acordo com as horas do dia do vendedor. Então, se o vendedor trabalha 8 horas por dia, ele tem 30 contatos, se eu dividir 30 por 8, ele vai precisar fazer ali talvez 4, 5 contatos por hora. Então, ele vai, faz, se eu dividir 4, 5 contatos por hora, eu vou ter um contato a cada 10 minutos.
Um contato a cada 10 minutos, se eu tenho três, quatro pessoas fazendo isso, isso não vai prejudicar o chip, que é um comportamento quase como se eu estivesse conversando com pessoas normalmente no meu celular pessoal. Então, a ideia é essa, é vocês diluírem os contatos dentro dos dias e das horas. A meta, lembra que a meta é diária? Eu não preciso fazer ela de uma vez. A ideia é sempre eu conseguir fazer a diluição dentro de horas. E aí, é o que eu falei, vai depender muito da sua operação. Se você tiver mais gente, dois aparelhos, vai ficar mais fácil. Se você tiver um aparelho só, quanto mais intervalos você der, melhor. Mas não adianta fazer só o intervalo se não tiver o cadastro, né? Então, cuida disso. Mas não esquece do vendedor estar muito treinado com esse script de conseguir pegar o opt-in no momento da loja, tá? Quando a gente está trabalhando com a API, aí a API você vai conseguir mandar lotes de campanhas. E aí você vai estar mais restringido ali pelos templates, porque geralmente você tem que seguir ali os templates, pode ser um template de marketing ou pode ser um template que não seja dentro do conteúdo de marketing, mas aí você vai estar limitado a aprovar esse template com a meta, vai ser um template mais genérico, não necessariamente o cliente vai te responder de volta, tem uma pegada um pouco diferente, mas você também tem que ter esse cuidado de o número estar aquecido, manter um número com uma reputação boa, para que essas mensagens não sejam denunciadas como spam e você também perca aquele número. Então, os dois têm que ter bastante cuidado, tá? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Aqui teve bastante coisa, pergunta de agenda. Falei aqui um pouquinho de agenda. Deixa eu ver outras aqui. Aqui tem uma pergunta de como manter a conversão do cliente quando falamos do uso de template. Lê, é só para ver se eu entendi essa pergunta direito, tá? Eu acho que deve estar falando do template da API, tá? Aqui você vai ter que fazer testes mesmo para poder entender quais os templates que estão retornando melhor para você. Por quê? O template, a conversão do template, ela nunca vai ser a conversão de um vendedor. Porque é muito diferente ali o que cada um trabalha e os objetivos também são muito diferentes. Geralmente, as campanhas de API, a gente percebe muitos clientes trabalhando em dois momentos. Ou é para fazer a cobertura de um volume de clientes que, às vezes, pela agenda, não foram contactados. E aí, geralmente, essas campanhas são mais abertas, então, às vezes, a conversão vai ser um pouquinho menor, porque ela tem um objetivo mais de alcance do que de conversão. E tem aquele uso mais profundo de funil, que é principalmente para aquela marca que está com uma verba mais limitada, né? Porque os disparos são caros e foca em falar mais com quem está em fundo de funil, quem abandonou o carrinho, tem às vezes algum gatilho relacionado ao e-commerce, então vai diferenciar de acordo com o tipo da sua campanha. E aí o ideal é você ir fazendo esses testes, mas sempre os testes que você faz de API, você vai comparar com a própria API. Os testes que você faz com a agenda, você vai comparar com a agenda, porque são universos diferentes, vão ter objetivos ali diferentes, tá? Eu até mostrei a taxa de conversão aqui, ela é próxima, né? Porque, querendo ou não, eu falo com uma base muito semelhante, mas as finalidades do canal é muito diferente, porque no caso de um atendimento de vendedor, às vezes o cliente pode responder, aí o vendedor vai conversar com ele, o timing é diferente. E lá no atendimento que é mais automatizado, ele vai receber uma mensagem que geralmente ele vai ser passivo a mensagem. Então, não tem assim, esse template é o template matador, ou faz tal. Não tem isso. Você tem que fazer estudo mesmo, e fazendo teste em cada canal, e ajuda muito quando você faz, você sabe os benchmarks, né? Geralmente, o que costuma ser as taxas do benchmark costuma ajudar bastante, tá? Gente, vou pegar aqui mais uma pergunta para a gente finalizar por conta do tempo, tá? A gente passou aqui alguns minutinhos, que aí eu também libero vocês. Ó, percebemos que um cliente recebe duas campanhas na mesma semana. Existe regras de exclusão entre campanhas que poderiam evitar esse tipo de situação? Às vezes o cliente bloqueia por conta de receber mensagens ao mesmo tempo. Márcio, existe sim. Eu vou falar pelo exemplo do Agenda que vai ser mais fácil, tá? Quando o cliente ele está em duas campanhas ao mesmo tempo, isso pode acontecer, tá? Vou te dar um exemplo. Geralmente, num mês, um cliente costuma estar eleito a participar de duas a três campanhas no mínimo. Por quê? Às vezes é mês do meu aniversário, vamos lá. E aí eu tô eleita a participar da campanha de aniversário. Mas eu fui e fiz uma compra 3 dias atrás. Aí eu também tô na campanha de pós-venda. Aí eu tô na campanha de pós-venda porque eu comprei. E eu tô na campanha de aniversário porque é meu aniversário. Eu tô por dois motivos diferentes.
O vendedor, ele não precisa mandar as duas mensagens para mim, ele vai mandar uma dessas mensagens. E aí a ferramenta vai ativar o que é chamado de intervalo global. Esse intervalo global é o intervalo que a marca define para que os clientes eles não recebam várias campanhas uma atrás da outra. Então, se a marca definiu que o intervalo global é de 30 dias, por mais que esse mês seja o mês do meu aniversário, se o pós-venda já foi feito comigo, eu só volto a entrar numa campanha daqui 30 dias. E daqui 30 dias nem é mais meu aniversário, então provavelmente eu não entraria nessa campanha novamente. Então, essa questão de repetição, a marca consegue controlar via intervalo global dentro do agenda. Quando a gente vai para a API oficial não tem essa função. A API oficial ela vai fazer disparo ali como se fosse um SMS. Desde que eu tenha disparador, ele vai disparar. E aí o que a gente pode fazer via da Dito, por exemplo, para quem usa API integrada com a gente, aí consegue fazer ali a negativação, né, para que clientes que já tenham recebido comunicação essa semana, por exemplo, na agenda ou de outro disparo façam, mas para quem usa apertado, essa função vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas dá para fazer esse controle, tá? Eu acho que é mais um feedback aí para você levar para sua marca, a marca que você trabalha, né? Fazer uma melhor gestão ali do intervalo global, mas dá para fazer isso, tá? É algo que é bem possível de fazer, beleza? Pessoal, então aqui vamos encerrar. Espero que o conteúdo tenha sido produtivo para vocês, né? Eu vi aqui que bastante gente, né, já está utilizando o WhatsApp API oficial, outras pessoas ainda não estão usando, estão pensando. Então, amadureçam essa ideia com atenção, igual eu falei, o WhatsApp ele ainda é um canal de CRM, talvez um dos canais de CRM que mais gera receita, principalmente quando eu penso em lojas que têm loja física mais e-commerce, né? Ele consegue fazer muito bem esse cross de operação loja física e e-commerce, beneficia ambos, né, as vendas de ambos. Mas assim como os outros canais que eu mencionei, ele é um canal da estratégia como um todo. É muito importante a gente ter uma estratégia sólida de canais, né, pensando em todos os canais, e dentro das particularidades do WhatsApp, a gente entender o melhor custo-benefício, segmentando muito bem para a gente não ficar queimando o disparo com cliente que a gente sabe que não vai comprar, usando automações, inteligência artificial e recursos automáticos para tirar um pouco desse operacional de fazer isso na unha, no dia a dia, porque dá muito trabalho, e principalmente entendendo quais mensagens vocês vão enviar por cada um. Os dois, né, tanto a agenda quanto o API, eles vão ser complementares, eles vão se ajudar demais, mas é importante você escolher muito bem como que você vai trabalhar para você não pagar na API o cliente que você já estava convertendo por outro canal. Ou às vezes pagar um cliente que você pode converter por outro canal que você não estava vendo. Então, comecem dessa visão mais macro, vão descendo. E como eu falei, com esse checklistzinho aqui que eu passei para vocês do que fazer, vocês vão conseguir dar um autodiagnóstico na marca de vocês e conseguir elevar essas estratégias. Eu espero que vocês estejam ali no quadrante de menos contatos, mais receita muito em breve, porque ele é um cenário possível, tá? Não é uma utopia, é um cenário possível. A gente tem marcas que já vivenciam isso. Vamos trabalhar para que cada vez mais marcas consigam chegar lá também, beleza? Bom restinho de dia aí para vocês e muito obrigada aqui pela